Melhor a gente não falar isso no ar, né? Não. Se você... Tá. Jogador de futebol Robinho já está na penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, para o cumprimento da pena de prisão por estupro. Eu vou falar. Não fala. Segue adiante. O atleta chegou ao estabelecimento prisional no começo da madrugada de hoje. Ele foi transportado de Santos, onde foi detido pela Polícia Federal, por volta das 8 da noite de ontem. Robinho foi preso depois de se entregar. Lembra que você falava sobre isso ontem? Que seria, né, vou dizer digno, mas enfim. Agora a Inês é morta, né? Eu sugeria ao Robinho que se entregasse. Na Itália, né? Ou na Itália ou no Brasil, enfim, que cumprisse voluntariamente a pena pela qual foi condenado. Né? Pelo menos isso demonstraria algum tipo de arrependimento. Também não tinha muita esperança que ele fizesse isso naquela época, foi 1 ano atrás. Mas se ele tivesse feito, ele, já teria cumprido 1 ano da sua pena. 2, teria provavelmente algum tipo de apoio na opinião pública, coisa que não tem. Mas enfim, ele preferiu brigar com a justiça, né? Até o último instante e vai seguir brigando, né? Ele foi preso depois de se entregar no prédio onde ele tem um apartamento no bairro Aparecida, em Santos. E a imprensa estava toda lá no condomínio Acapulco do Guarujá, né? Por isso, pouca gente pegou ali a saída do Robinho desse apartamento, desse prédio aí em Santos. Depois disso, ele foi levado à sede da Polícia Federal, na cidade do Litoral Paulista, foi submetido a uma audiência de custódia, passou por exame de corpo de delito. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal em Santos, depois daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça de anteontem. A Corte Especial do STJ confirmou, por 9-2, a possibilidade de transferência da execução da pena estabelecida pela Itália. Robinho foi condenado pela Justiça italiana em 2017, com sentença transitada em julgado em janeiro de 2022. O atleta recebeu a sentença de 9 anos de prisão por participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa numa casa noturna em Milão. Isso aconteceu em 2013. A defesa do jogador, não é jogador, né? A defesa do agora, segundo a justiça, estuprador, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas ele foi negado pelo ministro Luiz Fux ontem mesmo. Os advogados já encaminharam recursos ao STJ e podem pedir novas providências ao STF. A professora doutora em Direito Internacional, Elisane Malck, explica, no entanto, que a tendência é de que a decisão do cumprimento de pena no Brasil seja mantida. Para a acadêmica, as análises da justiça brasileira no caso de Robinho podem servir, inclusive, de base para futuros julgamentos sobre crimes cometidos por brasileiros no exterior. Vai formar uma espécie de entendimento sobre o caso e sobre a própria aplicação do caso. Nesse sentido, é até interessante também ouvir a manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal também, caso a defesa realmente interponha esse recurso, né, para que o Supremo também se manifeste sobre essa questão, o que também vai formar o entendimento até sobre os aspectos constitucionais. Né. Então, claro, isso pode, sem dúvida nenhuma, servir como uma espécie de precedente para que outros casos também sejam decididos da mesma forma. Foi o que a gente disse, né? O Robinho pôde ser preso antes dos últimos recursos porque o julgamento já transitou em julgado na Itália. Por isso, como explicou o advogado especialista em direito internacional Valério Mazzuoli, a presunção de inocência aqui não se aplica mais, não. Para o Robinho não se aplica mais. O Robinho não é mais presumidamente inocente, porque o processo dele já terminou na Itália, a sentença já transitou em julgado. A defesa de Robinho sustenta que a validação da sentença italiana pelo Superior Tribunal de Justiça contraria a Constituição do Brasil. Dessa maneira, os advogados entendem que o mérito do caso precisa ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que decide sobre assuntos constitucionais. A Band conversou com o advogado da vítima do estupro coletivo, que teve a participação de Robinho. Jacopo Gnocchi considera que a determinação do Superior Tribunal de Justiça mostra que a condução do processo pelas autoridades italianas foi adequada. Ele lembrou que o jogador, ou ex-jogador, criminoso, agora estuprador, teve toda a oportunidade de apresentar a defesa durante o julgamento nas 3 instâncias. O advogado ressalta que o importante é que a justiça está sendo feita.
Acho que a Justiça percebeu que o processo realizado na Itália respeitou os direitos de defesa. Robinho e o outro condenado tiveram todo o tempo para defender as posições e os argumentos. Em 3 instâncias do julgamento e em 7 anos de processo, os juízes não acreditaram que eles não apareceram no tribunal, enviaram seus advogados. É uma escolha legítima, mas eles nunca apareceram no tribunal. E então, no final, tínhamos plena confiança na justiça brasileira, e agora foi bem recompensada. Para nós foi absolutamente positivo, não precisamos apresentar nada ao tribunal brasileiro, o pedido de extradição foi apresentado pelo Ministério Público italiano e o mesmo se aplica ao pedido de execução de pena. Para nós poderia ser executada na Itália, no Brasil, na França, na Austrália, era indiferente. O importante é que a pena seja executada. Para dar o devido crédito aqui, essa entrevista que foi concedida ao jornalista André Rosa, do Melhor da Noite, na Band. O crime cometido por Robinho e mais 5 pessoas que resultou na prisão do ex-atleta aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013. Na época, o brasileiro jogava pelo Milan, na Itália, e participou de uma festa numa casa noturna com amigos. Apesar de todo o grupo ter sido denunciado pelo Ministério Público, somente Robinho e Ricardo Falco, amigo do jogador, foram condenados pelo crime de estupro. E a gente vai agora direto a Tremembé, no interior de São Paulo, onde Robinho está preso. Quem está com a gente ao vivo é o Yuri Queiroga, que amanheceu por lá para nos trazer informações ao vivo. Bom dia para você, Yuri. Bom dia, Sheila. A Robinho já está aqui na penitenciária chamada P2 em Tremembé, faz parte do complexo penitenciário de Tremembé, aqui no Vale do Paraíba, onde ele chegou por volta de 1 da manhã desta sexta-feira, e agora os próximos dias vão ser de uma adaptação, a chamada adaptação padrão, para quem chega nesta penitenciária, que é conhecida por receber presos acusados de crimes de repercussão nacional e, neste caso, de repercussão até internacional. Ele vai passar por dias, ou pelos próximos dias, aproximadamente 10 dias, numa cela especial, em uma adaptação, uma observação pelas autoridades penitenciárias, a administração, na verdade, do complexo penitenciário de Tremembé, mais precisamente a P2, que é a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, antes de ser integrado com o restante dos detentos e de ser levado para uma cela comum. Isso vai incluir, isso vai ter um impacto nos horários de refeições, de banho de sol. Então essa vai ser esses vão ser os passos, né? Esse vai ser o principal passo, ou o principal detalhe dos primeiros dias do cumprimento dessa pena de 9 anos de prisão aqui na penitenciária de Tremembé. E um detalhe é que o Robinho e o Ricardo Falco foram condenados a 9 anos de prisão, e outras 4 pessoas que participaram estavam, na verdade, na noite do crime, acabaram não sendo julgadas porque saíram da Itália antes que o julgamento fosse levado a cabo. Obrigada, Yuri, pelas informações. Você segue por aí, volta ainda ao longo do noticiário da Band News FM trazendo mais informações. Bom trabalho, até. Bom, enquanto isso, os